Pessoal, Fábio Marchioni, canal Golden Path. Gente, a Marcas Famosas de hoje é de um dos maiores fabricantes de tabaco para cachimbo, um dos mais tradicionais fabricantes de tabaco para cachimbo do mercado britânico. Sabe? Ela nasceu uma empresa só, por muito tempo foram duas empresas, e no século XXI voltaram a ser uma só. Tem misturas famosíssimas. Olha, tem muita coisa, gente. É muita coisa mesmo. Tem mistura inglesa, tem Vapor, tem Weibel, tem Navy, tem tabaco twist, tem os famosos Lakeland, né? Aquele tabaco fedidão. Eu acho que elas são um pouco mais caras, assim, vai. E em alguns lugares elas são difíceis de achar, ou são mais difíceis. Particularmente na América Latina e na Europa, eu encontrei com uma certa facilidade, assim, surpreendentemente. Né? Claro que aqui entre nós, né, é tudo mais complicado, né, gente? Aqui tem os 11 togados e a coisa é mais difícil aqui. Bom, vocês já sabem quem é, né? Hoje nós vamos ver as duas. A Samuel Gower e a Gawat Hogarth. Vamos ver? Samuel Gower e Gawat Hogarth. Elas nasceram uma única empresa e ficaram assim por um bom tempo, né? Mas também por um bom tempo elas trabalharam separadas. Né? E recentemente que eu digo é 2015, né? Elas voltaram a trabalhar juntas, né? Apesar de que os produtos de cada uma ainda continuam a ser leva a sua identidade original, né? Então elas começaram, né? Elas começaram não. Essa empresa, na verdade, ela começou em 1792, gente, século XVIII, né? Ela começou por dois Thomas, pelo Thomas Harrison e pelo Thomas Brocklebank. Né? O Thomas Harrison ele era o bisavô do primeiro Samuel Gawit, vamos dizer assim. Bom, o que é curioso, eu acho, é que essa empresa ela nasceu, ela foi fundada num local numa cidade chamada Kendal, no noroeste da Inglaterra, né? Ela fica na região da Cúmbria, né? Que é essa região noroeste, vamos dizer, do território da Ilha Britânica, né? Essa região é ocupada há muitos anos, desde antes de Cristo, pelos romanos, mas ela ficou muito famosa com o baronato de Kendal, que se tornou uma importante possessão inglesa. Uma importante possessão não, uma importante família inglesa da época dos tempos medievais, né? Tem até um castelo lá chamado muito famoso, as ruínas do castelo, né? Na verdade, que é o Kendal Castle, né? Que é bem interessante e tal. E nesse famoso distrito da Cúmbria fica o Lake District, né? Ou conhecido também como South Lakeland, né? Que é uma região famosa por lagos, é uma região famosa por montanhas, é uma região famosa por florestas e uma região também famosa por flores. E essas flores dão o famoso aroma de vó dos tabacos Gawit. Né? Bom, vamos começar então falando pela Samuel Gawit, que foi a empresa uh,
que deu origem. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre a Gowett Hogarth e depois sobre sobre a feliz reunião das duas empresas novamente, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar longo, viu, gente? Tem um pouquinho de calma aí, se assentem bem. Mas tem muita história, sabe? Eu fiz um resumão, mas tem muita história. E no final desse vídeo eu vou trazer umas curiosidades, sabe? E uma curiosidade legal que é que eles contam como eles produzem, eles contam como o tabaco deles é produzido. Assiste até o fim, porque você vai gostar. Tem coisa bem interessante sobre como é produzido ou como são produzidos os perfis de tabacos que a Gowett Hogarth vende atualmente, né? Bom, antes da gente ver, ó, ajuda bastante a gente aqui. Valeu. Samuel Gowett. Ela nasceu em 1792. Gente, é tempo, hein? A história que eu falei para vocês dos dois Thomas, né? O Thomas Harrison e o Thomas Brocklebank, que iniciaram um negócio de venda de rapé e de tabaco para cachimbo, né? O Thomas Harrison, que era natural de Kendal, ele tinha aprendido sobre o mercado de rapé, sobre o mercado de tabaco, né? Em Glasgow. E ele tinha ficado lá em Glasgow por 2 anos aprendendo, né? O que era rapé, o que era tabaco, enfim. Quando ele retorna para Kendal em 1792, ele trouxe consigo equipamentos lá, equipamentos velhos que ele tinha comprado lá, equipamentos de segunda mão, que ele tinha comprado lá em Glasgow, e trouxe também, claro, né, o conhecimento de como operar esses equipamentos, né? E para produzir uma famosa receita que tinha lá em Kendal, que era um rapé conhecido como Kendal Brown, né? Alguns contam que ele trouxe consigo lá de Glasgow 50 toneladas de maquinário. Usado, um maquinário, obviamente, feito por volta de 1750, o maquinário, quer dizer, em 1792, um maquinário que já contava, vamos dizer assim, com 42 anos na época de uso, né? E tudo trouxe a cavalo, imagina. Um povo valente, né? Uns cavalos, né? Porque ele não deve ter trazido nada mais. Imagina trazer de Glasgow até Kendal 50 toneladas de equipamento no lombo de cavalo. Esse pessoal não era fácil, não. Bom, ele instalou tudo, não em Kendal especificamente, mas numa cidade vizinha chamada Millbank, né? E ele instalou lá. Então ele fazia o seguinte: lá em Millbank, ele produzia os rapés e os tabacos, né? E aí ele levava já os tabacos de rapé, os tabacos de cachimbo e o rapé já praticamente prontos, de volta para Kendal. E aí ele tinha lá, ele deixava dar uma maturada e tal, ele dava uma aromatizada, ele dava uns cuidados finais, e daí ele embalava e vendia os tabacos, né? E logo ele fez a parceria com o Brocklebank, né? Com o outro Thomas. E esse outro Thomas, o Thomas Brocklebank, ele era químico e farmacêutico, né? E ele tinha uma loja muito bem estabelecida lá na região de Kendal, né? Que também vendia tabaco e rapé. Imagina isso hoje, gente. O cara com uma farmácia vendendo tabaco ia ser preso pelo Conselho Regional de Farmácia e os nossos 11 enciclopédicos iam dar uma pena para ele de 100 anos de prisão, né? Imagina. Bom, o Thomas produzia e o Thomas vendia. O Thomas Harrison produzia os tabacos e o Thomas Brocklebank vendia os tabacos e os rapés. Bom, isso em 1792. O tempo foi passando, em 1830, quer dizer, para 1792, uns 40 anos depois, o filho
do Thomas Harrison, o Thomas Harrison Jr., assume a direção desse negócio, né? Que tinham os dois Harrison, né? Os dois Thomas, o Harrison e o Brocklebank, né? E o Thomas Harrison Jr. tinha duas filhas, a Jane e a Anne. E a Jane conhece um cara e resolve fugir com esse cara. O cara era vidraceiro encanador lá de Kendall. E a Jane se encanta com o homem e resolve se mandar. Quem era o cara? O cara chamava-se Samuel Gower. Pois é. Começou a confusão. Bom, acabaram casando meio contra a vontade do Thomas Harrison Jr. Foi meio na pancada, né? E o Samuel era meio malandrinho, tal, encantou lá a Jane. Bom, e o tempo foi passando lá, o Samuel casou com a Jane e tal. Em 1841 morre o sogrão chato, o Thomas Harrison Jr. E ele deixa o negócio, né, dele, né, que era tabacos e rapé, junto com o Brocklebank, ele deixa para as filhas, né, claro. As herdeiras são as filhas, a Anne e a Jane. O Samuel, espertinho, fala, vou lá trabalhar no negócio do sogrão chatão. Morreu, vou lá. Bom, Samuel malandrinho, espertão, espertalhão, foi lá e começou a trabalhar, tal, assumiu a direção do negócio todo e acabou mudando o nome da empresa, né? Dando para ela o nome agora da empresa de Brocklebank e Gower. Então, o antigo sócio do sogrão chatão que morreu, o Samuel Gower foi lá e fez uma nova empresa que agora levava o nome dele. Anos depois, o Brocklebank morre, né? E aí o Samuel começa a tomar o controle de tudo. Tomou o controle de tudo. Em 1842, nasce o primogênito do casal do Samuel Gower e da Jane Harrison, né? Adivinha o nome do primogênito? Uma chance só. Isso mesmo. Samuel. Mas eles também tiveram outros 5 filhos que tiveram outros nomes. Foram 6 filhos no total. O primeiro era o Samuel. E todo mundo foi trabalhar lá no negócio da família, cada um fazia uma coisa. Né? Bom, o Samuel, ele era um cara esperto e tal. Ele tornou-se figura importante lá na Cúmbria, em Kendall. Ele virou prefeito do condado em 1865, virou um importante homem de negócio, sabe, um importante empresário da época. Ele acaba deixando a empresa dele, a Brockman e Gower, sendo dirigida por 3 pessoas que estavam na empresa e conheciam muito bem o mercado de tabacos e rapés, né? Que era o Samuel, seu filho, lembra, ele tinha tido um filho, o primeiro filho dele, Samuel. Um outro cara chamado Henry Hogarth e um outro cara chamado John Illingworth. Né? Então esses 3 caras passaram eles passaram a conduzir a empresa porque o Samuel Gower estava lá cuidando dos outros negócios, né, da prefeitura. Tal. Só que um pouco antes do Samuel assumir a prefeitura lá do condado, tal, se tornar uma figura muito importante, a Jane falece. E o Samuel acaba não resistindo e falece 6 anos depois, 1870. É sempre aquela história, né? Às vezes quando a mulher vai antes que o homem, parece que o homem vai logo, sei lá. Meio maluco isso, né? Bom, a empresa, então, ela estava sendo administrada pelos filhos, né? Ia ser administrada pelos filhos, pelo Samuel, que era o primogênito, pelo John Edward, que eram os 2 mais velhos. Eles até mudaram o nome da empresa, então,
para Samuel and John Edward Tobacco and Snuff Manufacturers. Né? E essa empresa então, incluía todas as instalações que existiam, né? as máquinas instaladas lá naquela cidadezinha vizinha, Millbank, né? E a fábrica propriamente dita em Kendall. Bom, em 1877, os irmãos resolvem se separar. Ah, vamos nos separar. O Samuel Gower, segundo, né, que era o primogênito, fica com Millbank, o famoso moinho de Millbank, e fica com rapé. Então esse foi o negócio que ele escolheu. E o John Edward, ele ficou com a produção de tabaco lá em Kendall, né? Bom, o Samuel deve ter puxado, o Samuel II acho que puxou muito o pai, né? Porque o Samuel rapidamente ele começou a ampliar a fábrica dele, começou a criar novas instalações, até que ele criou uma fábrica que ficou muito conhecida chamada de Kendall Brown House, né? Porque, lembra, era o Kendall Brown Snuff, né? Então ele chamou Kendall Brown House, né? Isso em 1881. Né? É confuso, né? Bom, mas o fato é o seguinte: em 1877 eles resolvem se separar. O Samuel fica com o rapés, o John fica com os tabacos. E eles vão tocando as suas vidas assim, né? Mas o John, que ficou com a parte dos tabacos, ele acaba falindo. Ele não ia bem, né? Não ia bem. E acho que o Samuel foi lá e falou: vou dar uma ajuda pro meu irmão, tal. Vou falar, eu vou comprar tudo de você. Comprou todo o negócio, comprou marca, comprou tudo, receita, tudo do irmão e alugou o maquinário, né? E isso foi já em 1885, né? Bom, o Samuel, então, que agora era dono de tudo, né? Tudo que se falava em rapé, tudo que se falava em tabaco, vindo lá do Samuel Gower, o vidraceiro, o encanador, né? Ele também se casou, obviamente, né? E ele teve filhos. E adivinha o nome do primogênito? Pois é, Samuel. Só que esse era Samuel Anderson, já era um pouquinho diferente. É uma criatividade danada naquela época, né? Bom, o Samuel II morre em 1886 e o Samuel Anderson, o primogênito, né, assume a empresa em 1905, quando ele já tinha idade lá para estar à frente dos negócios. Né? Bom, a Samuel Gower ia muito bem. Ia muito bem. No começo do século XX, a empresa cresceu muito. Quando veio a Primeira Guerra Mundial, a empresa tem um boom, vamos dizer assim, né? Tinha um general lá, um general inglês, Pershing, 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 né? Se fala. Ele dizia assim que para vencer a guerra eles precisavam tanto de tabaco quanto de bala, né? Eu imagino que o tabaco era importante naquela época. Bom, então o Samuel Gower já veja, esse é o Samuel Anderson Gower. Ele é o Samuel III, né? Ele vamos dizer, ele é filho, né? Ele já é neto do encanador. Né? Ele fez a empresa prosperar. Veio a guerra, ele prosperou muito, 1914, 1918. Ele aumenta muito as instalações da empresa, cria outras fábricas, mas sempre a Kendall Brown House foi, vamos dizer assim, o headquarter, foi o quartel-general da Samuel Gower, né? E lá era onde os tabacos, eram onde vamos dizer, os rapés eram finalizados para depois serem vendidos. Né? Bom, gente, e aí, o que acontece? Em 1930,
o mercado de cigarro começa a se tornar muito popular, muito. E foi meio que impondo um declínio, para as outras formas de tabaco. O tabaco para cachimbo diminuiu sua demanda, tá? O rapé é a mesma coisa, né? E e começaram a ter, essas empresas passaram a ter mais dificuldade, para sobreviver assim, né? Então, o Samuel Anderson, né, Samuel III, né, ele faz o seguinte, olha, vamos acabar com todo esse império que a gente tem, vamos reduzir tudo lá para Kendall Brown House, né? Para poder continuar funcionando dentro das novas demandas que o mercado tinha. Bom, e foram tocando as empresas, tocou até o meio do século XX, logo após a guerra. Mas em 1953, o, o Samuel Anderson Gower, né, o terceiro, ele morre, ele falece, e, e deixa tudo para a viúva, né? E deixa como presidente um cara chamado Derek Decken Cannon. Derek Decken Cannon. Esse Derek Cannon, ele era o diretorzão lá da Samuel Gower, na verdade. Só que esse cara também falece. Ele morre também, o Derek Cannon. E quem que assume o negócio? Dessa vez, assume a viúva do Derek, a senhora Edith Cannon, da Kane Cannon. E ela assume a presidência da empresa, assume a presidência do conselho, vai tocando a empresa até 2008, quando ela falece, olha gente, com 101 anos. Então, a Samuel Gower tinha como presidente do conselho essa viúva desse famoso diretor, do Derek Cannon, a Edith Derek Cannon. Kane Cannon. Bom, nessa época em que falece o Derek Kane Cannon, a Samuel Gower precisava de diretores, claro. E aí tiveram vários que se tornaram muito conhecidos no mercado, como Wilfred Lloyd Link, o Doug Harris e o Graham Forrest, que se tornaram pessoas conhecidas no mercado, né? Mas que deram, sobretudo, continuidade à forma tradicional de produção da Samuel Gower, né? Até 2015, quando um outro diretor, né, o último diretor, um cara chamado Bob Gregory, ele anuncia que a Samuel Gower vai voltar para as origens familiares e vai ser vendida para Gower Hugger. Então, em 2015, a Samuel Gower ela encerra a, vamos dizer, a vida dela como empresa, vamos dizer, autônoma, e ela passa a fazer parte do grupo Gower Hugger, né? Que nessa época já tinha modernas instalações, estava numa situação mais privilegiada que a Samuel Gower, né? Mas estavam tudo sobre a mesma, na verdade, a gente vai ver, quando vê a Gower Hugger, vai ver que tudo é a mesma família, né? E, então, em 2015, as duas estão operando juntas. A partir de 2015, as duas operam juntas, mas reservando, né, guardando para si. Guardando para si, não, elas continuam operando os mesmos produtos com os mesmos nomes, só que tudo agora pertencendo a um único grupo empresarial, né? Então, para a gente entender isso, é necessário a gente conhecer um pouco da história da Gower Hugger, que é hoje a detentora da Samuel Gower. Vocês lembram que os irmãos Samuel Gower, os irmãos Gower, né, o Samuel,
o segundo, Samuel, filho do encanador, e o John resolveram dividir a empresa. O John ficou com a parte de tabaco e o Samuel ficou com a parte de rapé. Nesse meio tempo, o filho mais novo, o irmão mais novo, né, do Samuel Gower, tinha o Samuel Gower, o John Edward, e o mais novo chamava-se William Henry. E o William Henry foi trabalhar como aprendiz numa outra empresa que tinha na época, chamada Nobel Wilson, em 1887. E lá ele fez amizade com um cara chamado Henry Hogarth Jr. Bom, vocês já entenderam, né, que aconteceu. Essa dupla, Gower e Hogarth, acabaram fazendo um negócio, compraram essa Nobel Wilson, né, e também passaram a produzir tabacos e rapés. Então, você tinha lá, de um lado, o Samuel Gower, que era o filho mais velho, que comprou o negócio do outro irmão, né, quando eles resolveram se separar. Tinha lá ele tocando a Samuel Gower. E agora, o filho mais novo, o William Henry Gower, né, ele fez uma sociedade com o Henry Hogarth Jr., e compraram uma empresa chamada Nobel Wilson, que também produzia tabacos e rapés. Então as duas empresas já estavam no mercado inglês de tabaco. William Henry, ele se casa com a irmã do Henry Hogarth, né? E então o negócio ficou entre eles lá, né? Entre o William Henry e o Henry Hogarth, ficou muito solidificado, né? Mas logo depois do casamento, o William Henry falece. William Henry Gower falece. Deixa dois filhos, né, a Ada e o Samuel Henry. Né? Mas eles eram pequenos, tal. Então tem um interregno lá de alguns anos até quando o Samuel Henry ele ingressa na empresa, né, já em 1923. Então ficou o filho do William Henry, né, o Samuel Henry, e o Henry Hogarth Jr., que era o sócio do pai que faleceu, né, tocando o negócio. Né. Em 1928, quem que morre? O sócio antigo, né, o Henry Hogarth. E aí o Samuel Henry, que era o sócio do pai, foi nomeado como presidente da companhia. Então, a Gower Hogarth, nessa época, 1928, ele é nomeado como presidente da Gower Hogarth. E ficou na Gower Hogarth como presidente até 1958, quando ele acabou falecendo. Não, quando ele se aposentou. Ele não faleceu, não sei, porque ele se aposentou e deixou os seus descendentes tocarem a empresa, né? E um dos filhos do Samuel Henry, o Geoffrey, ficou no comando da empresa, claro, com filhos também do Hogarth, e assim vai embora, com ele dos sócios e tal, né? Em 1977, um cara chamado John Gawett, que era neto do Samuel Henry Gawett, assume, né? Aí foi, né? A família sempre no comando, né? Em 77, o John Gawett assume o controle total da empresa, né? Mas ainda tinha descendentes do Hogarth na diretoria e tal. Mas em 79, os descendentes do Hogarth, né? Eles falaram, chega, e venderam as ações que eles tinham e ficou para o John Gawett, né, que assumiu a totalidade das ações da Gawett Hogarth. Né. E aí, de 77 até 2014, o John Gawett tocou a Gawett Hogarth em paralelo lá, e a Samuel Gawett estava lá no negócio dela. E o John Gawett deixou a Gawett Hogarth numa situação muito boa, né? Só que ele falece em 2014, o John Gawett
E ele deixa a empresa, né, para dois filhos, né, o Christopher e a Rachel, né, e que resolveram tocar o negócio e continuaram tocando o negócio e continuam tocando o negócio até hoje. E resolveram em 2015 adquirir inclusive a Samuel Gower, né, que era outra empresa também da mesma família, do outro lado da família, né? E eles resolvem adquirir a empresa. Então a Gower Hogarth hoje é detentora da Samuel Gower, que foi a empresa original. Né? Olha, gente, eu sei que é meio confuso, mas assim, de um modo geral, assim, dá para fazer um resumão, vai. Em 1792, dois Thomas, o Thomas Harrison e o Thomas Blockman, começam um negócio lá. Um vende tabaco, o Blockman, que tinha farmácia, vende tabaco, e o Thomas Harrison produz tabaco lá no Millbank e tal. Em 1841, o Samuel Gower, que se casou com a filha do Thomas Harrison, assume o controle da empresa. 1877, os filhos do Samuel, que estavam no comando do negócio, resolvem separar. O Samuel fica com o rapé, o John fica com os tabacos e o William Henry vai trabalhar com terceiros e acaba conhecendo o Hogarth, né? E que dá origem a Gawith Hogarth. O John Edward fale, o Samuel compra o negócio dele e acaba tocando e criando a empresa Samuel Gower até 2014, quando, através de seus descendentes, resolvem então vender a empresa para Gawith Hogarth, né? Que começou com o irmão mais novo do Sam. Olha, tem muita história sobre essas empresas, sabe? É engraçado, tem um material vasto, sabe? É interessante. Mas eu separei duas curiosidades que eu acho que vale a pena. A primeira é uma fofoca. A primeira diz assim, que na verdade, em 1877, quando o Samuel e o John Edward resolveram se separar, que o motivo da discórdia, na verdade, era que alguém estava afim da mulher do outro. Ou o Samuel ou o John, um dos dois estava afim da mulher do outro. Daí, para manter a família, eles resolveram se separar. Sei lá. Será que é verdade isso? A segunda, que eu acho que é bem legal, é assim, que diz o Bob Gregory, né, que, que era o diretor da Samuel Gower, por ocasião da venda da Samuel Gower para Gawith Hogarth, que a Samuel Gower não foi vendida porque ela estava quebrada. Não, não era nada disso. Que ela foi vendida porque os descendentes lá dos Gower e tal, que estavam detendo as ações, tinham mais interesse em continuar com o negócio, sabe? Então, que não era uma questão de falência, que eles estavam, embora encerrando os 223 anos da empresa, de comando direto na empresa, a situação financeira era ótima, que a empresa não tinha dívidas. Ele diz ainda que a venda ocorreu, na verdade, em função da vontade dos atuais acionistas, que, embora descendentes lá do Samuel Gower, lá do encanador, eles já não estavam mais assim, muito interessados no negócio de tabaco e que queriam meio que manter a empresa como uma empresa britânica e tal, e que daí viram que a Gawith Hogarth, que era o outro lado da família, estava numa situação melhor e tal, e acabaram, olha só, acabaram recusando a Samuel Gower recusou a proposta de ser comprada por empresas europeias, imagina, pode ser até a STG que compra tudo, recusou venda para empresas americanas, eles queriam realmente manter a empresa sob o domínio inglês, né?
manter a empresa como uma empresa britânica, vamos dizer assim, né? E acabaram vendendo para um outro braço da família, né? Então, isso aí, essa fusão acabou atendendo o interesse de todo mundo e mantendo a empresa. Dentro vai do conceito de que é uma empresa britânica. O certo é que ambas as empresas resolveram, né, elas continuam fazendo como sempre fizeram, tabacos produzidos de forma tradicional, respeitando as adulterações, a lei que impedia, vamos dizer assim, numa época, as adulterações no tabaco, né? Muitos chamam essa lei de Purity Law, que eu acho um nome ruim que dão, porque não existiu. Era o Act de 1842. Tem esse vídeo aí, eu desmistifico um pouco essa essa historinha toda, essa confusão toda nesse vídeo. Dá uma olhada se você não viu, se você não lembra sobre o que é a Purity Law, que na verdade é uma lei muito mais de impostos do que de pureza propriamente dita. Né? Bom, mas o fato é que é o seguinte, eles sempre respeitaram para produzir os tabacos que eles venderam por 200 anos, respeitando essa forma totalmente natural do tabaco, sem adicionar nada a eles que pudesse alterá-los, né? Fazendo a moda antiga, vamos dizer assim. Embora a lei não esteja mais em vigor já há muitos anos e tal, mas sempre respeitaram isso, né? E fazendo inclusive os famosos Lakeland, que tem esse aroma particular, né, que eu chamo de aroma de perfume de vó. E também são muito conhecidas pelos tabacos twist, né, que são as cordas inglesas. Não tem nada a ver com a nossa corda aqui, né? Mas são tabacos que eram feitos de um jeito que facilitava muito a conservação e o manejo em outras épocas, né? Em épocas mais antigas. Pessoal, parei para dar uma fumadinha. Bom, atualmente, o site da Gawit Hugger abrange as duas empresas, né? Obviamente, foi comprada a Samuel Gawit. Né? E ele é um site muito bem feito, muito bem construído, tem muito sobre a história de ambas as empresas. Né? E ela tem uma coisa muito interessante que eu acho, sabe? Apesar, gente, é uma enormidade a quantidade de misturas que tem as duas empresas, é uma enormidade. Sabe? Mas apesar disso, eles não falam das misturas em específico. A mistura Squadron Leader, a 1792 Flake, a Commonwealth, eles não falam de cada uma assim em específico, sabe? Eles falam mesmo sobre o perfil desses produtos, sabe? Eu vou ler para vocês, que eu acho que é mais fácil, e o que está escrito no site, e assim eu não perco nada, né? Como é o processo de fabricação, mas vale muito a pena conhecer, né? Eles começam pelos tabacos em ribbon, né? Aquelas tirinhas, né? Misturas de tabacos em ribbon. Né? E aí eles começam falando assim: a maior parte da folha usada nas misturas de tabaco da Gawit vem da Índia e do Brasil. Primeiro, a folha seca é condicionada por meio de um processo de vaporização e, em seguida, deixada para descansar durante a noite. Quantidades diferentes de variedades de folhas são misturadas dependendo da mistura específica de tabaco que está sendo produzida. A etapa seguinte é cortar a folha para se tornar tabaco para cachimbo. Né? Eu fui traduzindo, acho que umas horas eu coloquei tobaco, estou fazendo uma confusão aqui, desculpa. E também para o tabaco de enrolar. Né? O tabaco em corte, o ribbon, né? É então torrado num cilindro a vapor quente.
aquecido por queimadores a gás. E depois ele é resfriado. Aí, se o tabaco for aromatizado, as essências são adicionadas no cilindro de resfriamento. Olha isso, gente. Aí o tabaco deve então repousar por 24 horas antes de ser manualmente embalado. Legal, né? O jeito que eles fazem o ribbon. Né? Bom, a outro que eles contam é dos flakes da Gowit Hogarth aqui, hein? É o flake da Gowit Hogarth. Olha só, a folha é vaporizada e misturada e qualquer essência é cuidadosamente adicionada de forma manual nessa etapa, segundo as mesmas antigas receitas que temos usado há século. Temos usado há século. A folha de tabaco é então deixada para descansar durante a noite. Então, olha que interessante. No caso dos flakes, né, a folha é reumidificada, né, vaporizada, né, e se ele vai ter alguma essência, essa essência é feita neste momento, né, no começo da produção. No dia seguinte, ela é colocada no former, que é uma das peças originais do maquinário vindas da antiga fábrica. Eu entendi que esse former ele é como se fosse uma forma, né? É uma forma como se fosse uma assadeira, vamos dizer assim. Aí, 2 cakes de 3 quilos são colocadas no former cada vez. Então, eles pegam aquelas folhas, né, que eles empilharam, fazem 3 quilos, colocam. Aí, depois ele continua aqui, ó, com placas de metal entre elas. Então, eles pegam, pelo que eu entendi, pegam 3 quilos de tabaco, já na mistura que eles querem, com a aromatização que eles pretendem usar, se for o caso, fazem 3 quilos, aí colocam uma placa de metal, aí fazem de novo outros 3 quilos nesse former, que para mim isso parece uma assadeira, uma forma. Né? E aí, eles aplicam uma pressão manual, girando uma roda metálica até o limite possível. Então, esse former deve ter uma prensa própria, que deve ser por uma roda, algum sistema de. Não sei como é que é o sistema de engenharia disso. Bom, depois de pressionado, né, uma vez que estão formados, aqueles já estão no former, eles são mantidos em pressão e ainda recebem uma pressão adicional de prensas muito antigas, mas prensas tradicionais. E aí fica uma noite prensado. Né? Aí ele conta ainda, ó, no dia seguinte, os cakes são cozidos sob pressão e depois deixadas para esfriar durante a noite, ainda nas prensas. Né? Então, deve continuar pressionado, só que sem temperatura dessa vez. Aí, em seguida, os cakes são cortados em tamanho adequado e fatiados em finas lâminas, os flakes, utilizando os antigos cortadores tipo guilhotina, antes de serem cuidadosamente embaladas manualmente. Todo o processo é muito demorado e manual, sendo limitado pelo maquinário que os Gowets utilizavam há muitos anos. Contudo, acreditamos que é isso que confere aos nossos flakes sua qualidade superior e sabores únicos. É assim que eles concluem essa parte dos flakes da Gowet e Hogarth. Olha, porque agora eles falam, nesse próximo tópico, eles falam dos flakes da Samuel Gowet. Né? Nossos Samuel Gowet plugs e flakes aqui, os flakes que levam, os flakes e os plugs que levam a marca Samuel Gowet, né, estão produzindo seguindo o mesmo processo utilizado nos flakes e plugs da Gowet Hogarth, então, que eu falei para vocês há pouco. Só que tem uma diferença. A aromatização, o topping, é adicionada somente após a formação do cake, né, já na etapa final de produção. Vocês lembram que eu falei para vocês que nos flakes da Gowit Hogarth a folha era vaporizada, misturada e qualquer essência cuidadosamente adicionada de forma manual nessa etapa. Então, no comecinho da mistura, isso no Gowit Hogarth. Já no Samuel Gowet, né, isso tudo é feito, a parte de aromatização é feita só ao final.
Aí, novamente, todo o processo é realizado manualmente, utilizando maquinário muito antigo, e as folhas dos cakes precisam descansar durante a noite entre cada fase. Aí é aquele mesmo processo, eles colocam nos fornos, fazem os 3 quilos e aí vai embora. Né? Aí diz também que é um processo lento, manual, detalhado e tal, e que para produzir os flakes da Samuel Gower não se pode ter pressa. Aí ele passa para uma outra linha de produtos lá deles, que eles falam bastante, que são as misturas, os American Blends, né? E uma outra linha que chama Exclusive Range. A linha American Blend, isso é eles falando, né? A linha American Blend foi desenvolvida depois de John Gower, pai de Chris e Rachel, ter visitado um outro fabricante de tabacos e observou a variedade de misturas mais doces e fortemente aromatizadas que eles ofereciam. Provavelmente o John foi para os Estados Unidos e daí conheceu as misturas lá feitas no padrão americano, né? Mais aromatizadas e mais doces. Aí eles continuam. Ao retornar à Inglaterra, ele desceu ao porão da antiga fábrica da Lowther Street e passou a experimentar, misturando diferentes aromas e combinando diversos sabores. Inicialmente, alguns pequenos lotes foram produzidos e enviados para a equipe de vendas testar com os clientes. Esses sabores esses distintos sabores fizeram sucesso imediato, agradando inclusive não fumantes, por deixarem no ambiente uma fragrância marcante. É o tal do room note. Né? O American Blend Cherry Vanilla tornou-se o favorito dos clientes. Né? Cereja e baunilha. Tornou-se o favorito dos clientes. E também é o tabaco da escolha pessoal do John Gower para seu cachimbo. Até hoje, essa mistura evoca memórias de seu pai para Chris e Rachel, lembrando dele sentado em sua poltrona, num canto da sala, fumando tranquilamente seu cachimbo todas as noites após o jantar. Aí eles continuam. A linha American Blend costuma reter muito mais umidade do que as tradicionais misturas inglesas, o que proporciona uma fumada mais lenta. Ao longo dos anos, novos sabores foram adicionados, de forma que hoje são 11 blends da linha da American Blend. Né? A American Blend tem 11 blends e a linha Exclusive Range tem 4 misturas. A arte da aromatização dessas misturas é, por si só, um processo refinado. Alguns sabores, olha isso, gente, alguns sabores levam 3 ou 4 diferentes essências, cuidadosamente medidas e misturadas. Os funcionários que produzem essas misturas realizam esse trabalho há mais de 25 anos, preservando a consistência e a tradição. Bom, aí eles vão para o último, que são... Peraí. Cadê? Tá aqui, ó. Que são os Candle Twists, né? É esse tabaquex aqui, para quem não lembra, isso aqui, ó, isso daqui é um twist, ó. Ele não tem nada a ver com a nossa corda, é totalmente uma delícia isso. É totalmente diferente, parece, mas não tem nada a ver com o nosso sistema de corda, né? Sistema de corda brasileiro, né? O nosso não, brasileiro. Bom, o que ele fala dos Candle Twists? A Gawit Hogarth Company produz produz tabaco twist, né? Eu vou chamar de tabaco twist, vai. Desde o século XIX. O twist já foi uma das formas mais comuns de tabaco e os consumidores simplesmente cortavam a quantidade necessária para fumar no cachimbo ou mastigar. O twist é formado ao se enrolar as folhas de tabaco em forma de corda. No passado, essas cordas eram frequentemente bebidas em álcool, geralmente rum, para manter a umidade do tabaco durante as longas travessias oceânicas. Nessas viagens, o tabaco era frequentemente mascado, já que fumar em navios de madeira não era uma prática segura. Opa.
No Reino Unido, o twist tornou-se especialmente popular entre os mineiros. Como não podiam fumar, olha isso, gente, como não podiam fumar nas minas devido ao óbvio risco de incêndio, recorriam ao hábito de mascar o tabaco twist. Além disso, o ato de mascar ajudava a evitar que a boca ressecasse, consequência da inalação constante da poeira de carvão. A partir da década de 50, com o fechamento de centenas de minas no Reino Unido, o consumo de twist caiu consideravelmente. Nos últimos anos, porém, o twist voltou a ganhar popularidade, agora como um tabaco forte para cachimbo. O processo de produção é minucioso. As folhas de tabaco são especialmente selecionadas, cada uma aberta e moldada. Em seguida, são torcidas com folhas de enchimento no interior e uma folha externa de capa, por meio de uma máquina de torção que guia o tabaco até uma grande roda. Uma vez concluído, o rolo é retirado e enrolado. Uma vez concluído, né, a formação dessa corda, né, o rolo é retirado e enrolado em torno de um tubo para formar carretéis menores, que podem ser simples, aromatizados ou oleados antes de serem prensados ou cozidos. A Goldhoger ainda utiliza as mesmas máquinas de torção de twist que eram usadas na antiga fábrica da Lowther Street, equipamentos com mais de 150 anos de idade. Os métodos atuais permanecem fiéis às técnicas tradicionais de torção, preservadas ao longo de séculos, e as habilidades são transmitidas de geração em geração com funcionários experientes, muitos com mais de 20 anos de casa, treinando novos artesãos na arte do twist spinning, na forma de enrolar, né? Na forma de enrolar as cordas. Eu achei legal demais essas descrições, viu? Eu achei bem bacana isso. É o primeiro site que eu vejo assim, o cara contando como é feito, né? Só tinha visto isso e no site italiano do Toscaninho, sabe? Bom, e os tabacos mais conhecidos? Putz, difícil falar. As duas empresas têm misturas de tabaco que são muito famosas e são produzidas até hoje, né? Claro que outras devem ter sido descontinuadas no correr de 2 séculos, óbvio que sim. Atualmente, elas são vendidas nessas latinhas aqui, né? Essas latinhas quadradinhas. Eu adoro essa latinha aqui. Apesar de que, eu tenho medo aqui, eu tenho um monte de lata. Às vezes eu tenho medo de abrir, sabe? Para ver, sei lá, se elas estão bem. Não sei se elas estão bem seladas a vácuo ou não. Né? Eu acho que os tabacos deles são fáceis de encontrar, sabe? Aqui no Brasil a gente tinha uma certa regularidade, agora nessa fase atual nossa do país, tá difícil achar aqui no Brasil. Mas na América Latina se acha com bastante facilidade. Na Europa se acha fácil também, se acha em tabacaria de rua, claro, não é a linha toda, obviamente, mas se acha pelo menos uns 4, 5 misturas diferentes. Né? E aqui no Brasil tem a questão dos nossos 11 ministros enciclopédicos aí que sabem tudo e que hoje está praticamente bem difícil importar diretamente tabaco, né? Olha, eu já fiz várias resenhas delas aqui no canal, sabe? Dá uma pesquisada aí na lupinha, procura Samuel Galt Hogarth, vocês vão ver que já tem um monte aí feito. Mas eu tenho um monte aqui ainda, viu? Um monte mesmo. Todas elas fechadas e aguardando para que eu tenha tempo de fumar e fazer as resenhas. Né? A Samuel Gawith, ela tem, ao que conto, assim, ao que conheço, umas 20 misturas em produção vendidas nessas latinhas, né? Espetacular. Espetacular. Tem essa 1792, que é muito boa. Tem a Commonwealth, tem a Skiff Mixture,
Tem a Balkan Flake, que é um show, a Perfection, a Navy. Olha, gente, eu tenho duas pilhas, tem a Best Brown aqui, ó. Tem Black Forest, Golden Glow, tem tanta. Tem uma que eu trouxe agora numa viagem. Me lembro onde eu comprei. Isso aqui provavelmente eu comprei em algum país da Europa. Paguei caro, ó, 33 euros. A Celtic, olha só. Eu não conheço essa mistura, nunca fumei. Não sei onde eu comprei isso aqui, 33 euros. Mas foi na Europa. E Black Zack, Sam's Flake, tem a Full Virginia Flake, tá aqui, ó, a Full Virginia Flake, maravilhosa, maravilhoso esse Virginia. Tem a Chocolate Flake, que hoje é CH Flake, né? Pelo menos nos Estados Unidos, não, na Europa é CH Flake, né? Tem a St. James Flake, olha, gente, tem um monte, eu tenho um monte, mas é um monte. Enfim, tudo aí para tem para vocês, né? Tem a famosa Browsmore, que é a Lakeland. Gente, nossa, gente, olha, acho que o cheiro é capaz de ir até aí. É aquele cheiro louco, né? Enfim, eu tenho muita coisa aqui. A Grossman eu já fiz a resenha, tá aí. A Gout Hogarth, eu acho que ela tem muito mais opções diferentes de mistura, sabe? Mas a grande maioria, ao que sei, é vendida em bulk, né? Tem algumas que são vendidas nas mesmas latinhas da Samuel Gout, né? Que é a Ennerdale, que é uma, ah, se não me engano, ela é Lakeland, essa mistura, agora não estou lembrado. A Balkan Mixture, uma delícia essa mistura. E claro, tem outras que são os tabacos twist, né? Que é sensacional, gente. Essa daqui, ó, é a Black Irish Twist, tá vendo? Ó? Black Irish Twist, que é sensacional, ó. Nossa, é um aroma, gente, que eu tenho aqui um pouco. Tem aquela que eu mostrei para vocês, que é a Sweet Whiskey Twist, que é essa aqui. Essa aqui é um perfume, essa, esse twist aqui. Nossa, é uma delícia também, uma delícia. Tem muitas, tem a Glengarry Flake, que acho que o meu acabou, eu não tenho mais. Tem essa daqui, que é um tabaco forte, a Dark Bird's Eye, que é um tabaco. Nossa, gente, também é um tabaco muito interessante da Gaunt Hogarth. Enfim, são muitas as misturas que a Gaunt Hogarth tem vendendo por aí, mas a maioria delas, ao que sei, né, é boa. Eu certamente vou esquecer de falar de muitas outras, até porque eu também não conheço todas, mas que vocês devem ter por aí, que devem ser especiais para vocês também, né? Bom, eles devem ter mistura pra caramba, são 220 anos de produção e todo mundo deve ter aí as suas coisas dessas duas empresas, a Samuel Gawit e a Gawit Hogarth, né? Então é isso, gente. É um pouco desses mais de 220 anos de fabricação de tabaco nessas duas empresas, a Samuel Gawit e a Gawit Hogarth, que hoje são um grupo só desde 2015, né? Comandado pela Gawit e Hogarth. Então é isso, gente. Essas então essa então é a historinha dessas duas empresas para nossa série Marcas Famosas. E com isso, eu espero que
É, é isso mesmo. Que nosso prazer seja sempre mais prazeroso. Obrigado, abraços e até a próxima.